Olá, professor. Eu sou Leonardo Mafra e vou estar defendendo a resolução da recuperação do RA4. Bom, para esse trabalho, a solução foi através de um código em Python. Então, primeiramente eu faço a importação de algumas bibliotecas e crio a classe grafo. A inicialização desse grafo ela foi feita então através de uma estrutura, que foi no caso da lista de adjacências. Logo em seguida tem algumas funções que servem como auxílio lá para frente para os algoritmos necessários. Então, primeiramente tem uma função chamada temVertice, que recebe U, que ela basicamente vai verificar se existe um vértice U no grafo G. Ela é utilizada logo em seguida aqui no tem aresta e no adiciona vértice, que são também funções simples de primeiramente para verificar se existe aresta se existe uma conexão entre U e V, e depois um adiciona vértice que vai chamar o tem vértice para verificar também se já tem um vértice, então ele não adiciona. Se não, ele vai adicionar na lista de adjacências uma lista desse vértice e também somar a ordem do grafo. E depois tem o adicionar aresta, que como default ele fica no valor padrão de peso 1, que é o objetivo, e aqui faz a verificação se ele do peso e do direcionado. Mas como está setado como 0, então ele vai adicionar para V e para U, ou seja, vai torná-lo não direcionado. Seria aqui, né? E então, seguindo em frente, tem a quantidade de arestas, que também é uma função auxiliar, que ela vai ser utilizada ali na frente no livro de escala, no livre escala, na função livre escala. E ela basicamente vai retornar a quantidade de conexões de arestas de uma rede. Ela vai somar todas as arestas. Já o adjacente, ela vai retornar através desse parâmetro aqui, vai retornar quais são os adjacentes, ou seja, a lista desse vértice U. E os vizinhos vai transformar essa lista numa lista em si. Então vai adicionar nessa lista vizinho todos os adjacentes. Já o vizinhos, ele também é uma auxiliar que vai ser utilizada no coeficiente, na função de coeficiente global. E por último aqui, tem as funções de grau, que vai simplesmente retornar a quantidade de arestas conectadas ao vértice U. E a função também auxiliar de probabilidade, que ela vai ser utilizada para determinar uma probabilidade de conexão em um vértice. Isso vai ser utilizado logo aqui embaixo no algoritmo de Barabase, que segue a premissa de aleatoriedade para gerar as conexões do vértice. Como que a gente faz então? Uma função livre de escala, o método livre de escala de geração de uma rede livre de escala, vai receber então aqui n, que é a quantidade total de vértices que eu vou querer ter nesse grafo, nessa rede aleatória, e k, que é a quantidade de conexões de arestas que eu vou adicionar para esse grafo novo. Só que essa função ela tem que ter um grafo inicial, uma rede inicial. Então, os valores que eu vou definir aqui para gerar esse grafo, ele vai desconsiderar os valores que já existem nesse grafo inicial. E isso é feito através aqui da quantidade de arestas já pré-existentes, que é o k menos a aresta que eu quero ter, menos o que já existe, e também com o n, que é o de vértices, menos a ordem, que também é o que já existe. Enquanto a ordem for menor que n, ele vai utilizar do algoritmo de Barabase-Albert, que foi definido aqui da mesma maneira no TDS6. Eu vou verificar aqui os grafos adicionados, eles têm que ser menor que o número inicial. Eu não posso adicionar os grafos não, os vértices eu não posso adicionar mais do que o número inicial. E também eu não posso
adicionar arestas mais do que eu desejo do que foi definido aqui, que no caso é 2. Seguindo em frente, tenho a função de coeficiente global, que é essa função que vai calcular o coeficiente de agrupamento global dessa rede. E para isso é considerado os tripletes, né? Que seriam basicamente o conjunto de 3 nós, que são conectados ou por 2 arestas, que seriam os tripletes abertos, ou os tripletes fechados, que são por 3 arestas, que formaria aquele triângulo. Para isso, eu verifico os vizinhos e o grau, e caso o grau seja maior que 1, ou seja, seja conectado mais que por outro vértice, então eu vou percorrer esses vizinhos, e caso esses dois vizinhos eles sejam conectados, né? Então isso quer dizer que seja um triângulo e ele adiciona um triplete fechado. Se não, se for só conectado a um outro, então ele adiciona o triplete. E depois dividido por 2, porque tem, né, a ida e a volta. Seria então basicamente isso, né? O coeficiente global, que é o número de triplete fechado dividido pelo número total de triplete. Já o coeficiente global, eu vou, né, eu utilizo do adjacente e também faço aqui, defino a lista de conectados, percorro por todo esse, por x e por y, que são os adjacentes, para tentar descobrir, no caso, o número, né? O que eu for adicionando aqui são as conexões entre os vizinhos dos adjacentes, né? Vizinhos de U. E daí, na definição de um coeficiente de agrupamento local, vai ser, né, 2 vezes a quantidade de vizinhos divididos pelo grau vezes o grau menos 1. E assim eu tenho o coeficiente local. E também eu faço aqui a definição padrão, utilizando o matplotlib, né, para gerar um histograma do coeficiente de agrupamento local, né, passando por todos. E o coeficiente médio, ele é basicamente a soma de todos os coeficientes de agrupamento divididos pela ordem, né? Que na definição seria 1 sobre n vezes o somatório de todos os coeficientes locais, de agrupamentos locais. E assim é definido isso. E por último aqui tem a centralidade de grau, que eu vou basicamente percorrer essa lista recebendo o grau de cada vértice, e a centralidade de grau é definida com esse valor de grau sobre a ordem menos 1. E assim eu tenho a centralidade e eu gero o histograma com a distribuição desses valores da mesma forma que o do outro histograma, de maneira padrão. E aqui por fim também tem algumas funções simples, como essa utilizada no TDE6 para gerar um arquivo PAGEC, que fica mais fácil a visualização de um grafo aleatório gerado, ele vai ser em .NET. E também a impressão aqui no console das listas que serão geradas nos testes, que vai ser agora. Bom, e para os testes eu utilizei primeiro com algumas amostras pequenas para validar, né, essas funções. E então eu fiz primeiro a representação desse material aqui, desse gráfico que foi apresentado em aula. Então, se eu verificar aqui o coeficiente de agrupamento global desse grafo, exatamente esse aqui, ele vai resultar em 0,375. Então, passando para o próximo aqui,
Então, se eu dou um F5, ele vai dar 0.333, que é exatamente esse grafo aqui. Seguindo em frente para testar agora o coeficiente de agrupamento local. Tem primeiro o histograma dele, que grande parte aqui tá, né? São dois vértices que deram 0, dois vértices com 0,33 nessa casa aqui, e apenas um vértice com 1. Aqui no caso esse aqui é o 2, né? Que é o que eu busquei aqui no coeficiente local. Então ele vai dar 0,333. E que ele já retorna também o coeficiente de agrupamento médio. Mas tem um teste aqui, uma amostra só para o coeficiente médio, que vai ser agora, nessa representação aqui. Ele vai somar todos os coeficientes de agrupamento local. Aqui tem um outro histograma. Que aqui vai dar os resultados, né? De 1, 0,333, 0,66, 0,5, 0,66, mais 1 e mais 5. E dividir isso, né, por 1 sobre n, que vai dar 0,666, que é o resultado que está aqui. E agora, o teste da centralidade de grau. Foi esse aqui. Tem aqui os histogramas, que não são tão legais, né, como uma amostra pequena. Mas tem aqui, ó, centralidade por grau, né, sendo 1A e assim por diante, né, segundo o alfabeto. 1075, 205, 31, 405 e 5, 0.25, da mesma forma que está aqui no material. E por último, né, o que foi pedido, que é a geração do grafo aleatório. Aqui no caso, eu vou criar também um RA4.net e vai ser numa amostra um pouco menor do que foi pedido, para demorar um pouco menos de tempo. Mas já está gerado aqui com 5.000 vértices e 15.000 arestas. Mas para fazer esse teste aqui com uma escala um pouco menor, primeiro passar por todos os testes. Aqui vai ter o coeficiente de agrupamento local desse vértice, né, dessa rede com 50 vértices. As centralidades dessa rede aleatória. E aqui todos os resultados. Além também, né, dessa apresentação dessa rede aleatória, livre de escala, e o arquivo PyJack gerado, referente a ele. Todos com todas as conexões de P-Zoom, como foram definidas. Muito obrigado.